Queridos do Senhor, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos juntos mais um domingo. Hoje, em especial, dia 23 de agosto de 2020. Estamos juntos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado uma visão panorâmica do Antigo Testamento, a visão bíblica panorâmica do Antigo Testamento, e nós temos aprendido muitas coisas, desde Gênesis, com a criação, até agora estamos estudando os profetas, nós temos aprendido muitas coisas com os patriarcas, com os juízes, com Davi, com os reis, com Moisés. Olha, foram coisas assim tremendas que nós temos anotado aí ao longo desses meses. E agora, queridos, nós vamos estudar, ou estamos estudando, prosseguimento da aula passada. Estamos estudando os profetas do reinado do norte, ou os profetas do norte. E quero estar orando com vocês nesse momento, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que nos direcione nesse estudo, que abra o nosso coração e o nosso entendimento, que nós possamos compreender um pouco mais, profundidade, do caráter e do amor de Deus, e tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, como uma nação, santa, e como pessoas individuais também. Peço a Deus a presença dele, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos falar um pouco de Oséias e Amós, os dois profetas do Reino do Norte, mas eu quero relembrar com vocês um pouquinho as aulas passadas, que assim é muito útil essa lembrança, assim, vai nos ajudar muito, não só na aula de hoje, mas como também nos próximos profetas que nós vamos estudar. Eu quero lembrar um pouquinho da aula de 15 dias atrás com o Fabrício, quando ele nos trouxe a compreensão e a interpretação dos profetas. E assim, de importante, que eu anotei, claro, e quero compartilhar com vocês, é que os profetas eles estão diretamente relacionados aos reis de Israel, e é muito difícil a gente separar isso. Isso é bem claro. Diversas são as características dos profetas. Existem diversos profetas do Antigo Testamento com características diversas, incluindo mulheres. Isso é fato e isso é importante para a gente também. A gente vai ver essa diversidade hoje. Os profetas eles eram conhecidos pelo seu caráter, isso é importante, pela aversão ao pecado, eles tinham um bom caráter e eles também não gostavam do pecado. E, somado a isso, os profetas eram cheios do Espírito Santo na mente e no coração. Nós vimos isso há 15 dias atrás com o Fabrício. E também os profetas eles adaptavam a mensagem que eles recebiam de Deus e eles expressavam de acordo com a cultura que eles viviam, com a cultura que era vigente nos dias deles. Eu anotei isso em vermelho, que eu achei isso também muito pertinente. Prosseguindo, que nós vimos há 15 dias atrás, que eu achei importante para o prosseguimento do nosso estudo dos profetas. As mensagens elas poderiam ser transmitidas oralmente, que é o mais comum que a gente vê, os profetas do Antigo Testamento. Por escrito, eles também escreviam suas mensagens, encenadas de forma teatral e às vezes com a própria vida, com o próprio modo de viver, ou com o
próprio contexto de vida que o profeta estava passando naquele momento, Deus usava para transmitir a sua mensagem, né? E com a própria vida nós vemos também isso acontecer bem com Oséias, por isso que eu coloquei aqui de vermelho. Isso aconteceu com Oséias. E por fim, os profetas, eles lembravam o povo da graça de Deus, né? A graça de Deus ela já era pregada, ensinada, anunciada, né? Confirmada nas antigas escrituras, né? Não é uma exclusividade do Novo Testamento, né? Com a vinda de Jesus. Antes, né, os profetas eles já lembravam o povo de Deus que eles não mereciam nada, né? Mas que eles tinham o favor de Deus. E conclamavam, chamavam, né, o povo de Deus ao arrependimento. Né? Essas seis lembranças são importantes para o segmento da nossa aula. Bem, na aula passada nós vimos já com o pastor Gilson, né, começando a falar propriamente dos profetas, nós vimos que o Reino do Norte ele foi levado a adorar falsos deuses com Jeroboão, né, o primeiro rei, né, do norte, né, ou do Reino do Norte. Ele já começou a levar o Reino do Norte a adorar outros deuses, e isso perdurou até a queda do Reino do Norte. Né? Então isso é importante também a gente saber, né, que durante todo o reinado do Norte, né, os reis que ali se sucederam, eles basicamente levaram o povo à adoração, ou o povo estava envolvido em adoração a outros deuses, né, a Baal, né, a ídolos. Né, e isso é bastante importante. Nós vimos também na aula passada que os profetas eles eram, né, ou eles foram levantados, né, com 3 propósitos básicos. Né? O pastor Gilson frisou bem isso é importante também. Né? Eles foram levantados primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas primeiro para romper a obstinação do homem. Né? O homem era obstinado, os reis eram obstinados, os homens eram obstinados, e os profetas eram levantados para confrontar e romper, acabar com essa obstinação, aquela cegueira, aquele ímpeto. Né? Deveria acabar. Os profetas eram levantados para isso. Depois, os profetas eram levantados para que o homem voltasse a ter Deus como centro da sua vida, né? Porque naquele momento, né, no momento dos reis, no contexto dos reis, qualquer coisa era o centro da vida do homem, menos Deus. O homem se distraía com qualquer coisa, né, com ídolos, com Baal, com guerras, com nomes, né, com o próprio reis, né, os reis, qualquer coisa se tornava o centro da vida deles, menos Deus. E os profetas eram levantados para isso também, para que o homem voltasse a ter Deus como centro de sua vida. E por fim, né, não menos importante que os outros propósitos, é restabelecer a adoração a Deus. Os profetas eram levantados para isso, porque Deus ele se importa com a adoração do seu povo a Ele. Deus é um Deus que ele sente ciúmes, está escrito. Né? E a todo momento, Deus ele nos busca, né, para que nós possamos adorar Ele. Então, esses 3 propósitos, os profetas eram levantados. Né? Romper com a obstinação do homem, para que o homem volte a ter Deus como centro da sua vida e restabelecer a adoração a Deus. Vimos ainda, já entrando nos profetas propriamente ditos, nós vimos com o pastor Gilson, Elias e Eliseu, né? E uma característica marcante de Elias é que ele foi levantado para banir a idolatria do reinado de Acabe. Confrontou Acabe, confrontou a idolatria, confrontou os profetas idólatras de Baal. Né? Isso é uma característica marcante no ministério de Elias. Eliseu também foi levantado para isso, né? Sucedeu Elias, andou com Elias durante algum tempo, mas nós vemos como característica marcante de Eliseu os milagres de Eliseu.
né? Através de Eliseu, Deus demonstra a sua poderosa natureza, né? E nós vemos Eliseu se encontrar com pessoas, eu coloquei até aqui cerca de 18 pessoas que Eliseu se encontrou, onde Deus agiu poderosamente, onde teve um milagre, onde teve um sinal, né? Um sinal de Deus. Você pode até digitar aí agora, está nos assistindo, nesse bate-papo, qual o sinal que você lembra que Eliseu fez, né? Qual a manifestação poderosa da natureza de Deus que você lembra através da vida de Eliseu? Eu lembro do machado, né? Subindo, né? O machado caiu na água, caiu no lago, né? O dono do machado, desesperado, avisou o profeta Eliseu. Eliseu foi lá e fez o machado flutuar. É uma manifestação tremenda na natureza de Deus. Eliseu tinha essa característica, manifestar o poder de Deus. E vimos ainda com o pastor Gilson Jonas, né, o profeta Jonas, né, e o seu livro. E uma coisa marcante no profeta Jonas é que Deus, ele expressa, né, no livro do profeta Jonas, a sua grande e abrangente compaixão. Né? A compaixão de Deus não era só para os israelitas. Né? Deus mandou Jonas buscar os ninivitas. Né? E nós vemos com isso também o contraste, né, desse grande compaixão, a resistência do profeta. Né? Jonas não queria pregar para os ninivitas, né? Primeiro porque os ninivitas eles eram inimigos dos israelitas, né? Jonas odiava os ninivitas e achava que, assim, se Deus quisesse, Deus resgatava ele, resgataria a hora que quisesse, eles se voltariam para Deus ou não, mas ele não necessariamente não tinha que pregar lá, e fugiu. Né? Então, algo marcante no livro do profeta Jonas e na vida do profeta Jonas, né? É a grande e abrangente compaixão de Deus em contraste com a resistência do próprio profeta. Né? E por aí a gente já começa a ver como os profetas têm características diferentes, são usados de formas diferentes, né, para levar a mensagem de Deus. Amém, queridos? Vamos entrar agora no profeta Amós. Nossa missão hoje é falar um pouco, de uma forma panorâmica, profeta Amós e profeta Oséias, né? E assim concluindo os profetas do reinado, né, do norte, ou do reino do norte. E vamos começar com Amós, porque Amós ele profetizou antes de Oséias, apesar de Oséias vir primeiro na nossa Bíblia. Amós profetizou primeiro, era um homem que vivia em Tecoa, né, num vilarejo. Né, alguns estudiosos falam que era um vilarejo em Tecoa, que era no sul. E Amós, ele, para sobreviver, plantava árvores frutíferas e supervisionava pastores. Essa era a vida de Amós. E eu quero que vocês anotem isso. Era uma vida simples. Isso é importante. Né? Deus usando, mais uma vez, uma pessoa simples, entendeu? Para levar uma mensagem poderosa. Amós, ele não era profeta de escola, né? De jeito nenhum, não tinha sangue azul, assim, não tinha nada. Né? Era uma pessoa simples. E profetizou durante o reinado de Jeroboão II, né? No norte. Né? No norte, o rei era Jeroboão II. E durante esse reinado, né? Durante o reinado de Jeroboão II, foi que fluiu o ministério do profeta Amós. Né? Ao sul, era o rei Uzias, né? Mas o que nos interessa mesmo é o reinado do norte. O propósito de Deus, através de Amós, era anunciar o juízo de Deus sobre Israel. Né? Por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça, Amós foi levantado só para isso. Para dizer para Israel, o reino do norte, que tinha um juízo, que eles estavam condenados e que o fim estava chegando para eles. Bem, vamos fazer um esboço aqui do livro de Amós,
né? Como se nós fôssemos dividir o livro de Amós para melhor entendimento. Bem, primeiro, né, primeira parte do livro de Amós, que a gente pode colocar aqui entre os versículos, entre os capítulos 1 e o capítulo 2, versículo 16. Né? Amós, ele proclama o juízo, né? O oráculo ou a proclamação de um juízo sobre as nações. Né? E nós vamos ver, se você fizer uma leitura de Amós, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver Amós profetizando, né, juízo contra as nações que estavam afastadas de Deus. Né? Depois, né, nós vemos a confirmação do julgamento sobre Israel. Né? Entre o capítulo 3 até o capítulo 6, versículo 14, nós vemos Deus colocando os motivos desse juízo. Ou seja, quando Deus coloca os motivos, ele está confirmando, olha só, vai ter um julgamento. E Deus usa Amós, né, para confirmar esse juízo sobre o Reino do Norte, né, expor esses motivos. E por fim, entre os capítulos 7 e 9 do livro de Amós, nós vemos as visões de Amós sobre o fim de Israel. Deus deu a Amós visões sobre o fim de Israel. Né? Então tá aí um esboço geral do livro de Amós, né? Provando, quando você for ler, seguindo esse esboço, lendo, tendo esse esboço em mente, você vai ver que realmente Amós, ele veio realmente somente para falar de juízo contra o Reino do Norte. Bem, numa visão panorâmica do livro de Amós, num contexto ali do reinado do norte, na época de Amós, bem, Amós era reinado por Jeroboão II. Jeroboão II era o rei do Reino do Norte. E ele era um rei próspero. Né? Com Jeroboão II, o Reino do Norte alcançou prosperidade material e desfrutou de um grande poder nacional. Jeroboão, ele virou o rei. Né? Tal o seu reinado prosperou ali no norte. E com isso, socialmente falando, pessoas enriqueceram muito, né, no Reino do Norte. Em contrapartida, pessoas empobreceram muito. Né? Não tinha, alguns historiadores falam que não tinha aquela camada intermediária, né? Aquela camada social intermediária. Existia apenas os muito ricos e os muito pobres. E nós vemos, né, no capítulo 2 e no capítulo 4, a opressão dos ricos para com os pobres. E é nesse contexto que Deus ele usa Amós. Amós era uma pessoa simples, não vinha de uma escola de profeta, era sulista, era do sul, foi ao norte justamente para isso, para pregar o juízo e combater a opressão que existia no Reino do Norte para com os pobres, uma coisa que até pela lei que foi dada a Moisés era inconcebível, né, a opressão aos pobres. Né? No capítulo 2 do livro de Amós, no versículo de número 6, só para ilustrar um pouquinho, não ficar em branco, está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo,
porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Para vocês verem, né, os mais ricos vendiam os mais pobres por nada. Era muita opressão. Né? E foi nesse contexto, nessa visão panorâmica, que Amós ele profetiza ao reino do norte, né? No contexto de opressão, né? De muita opressão aos pobres. Bem, valor teológico do livro de Amós. Quando a gente fala assim em valor teológico, né? Teologia é o estudo de Deus, a gente estuda Deus através da Bíblia, né? E a gente tem uma ideia de como Deus, né? Uma ideia, claro, né? De como Deus ele pode nos ver, pode nos olhar e o que Deus requer da gente. Entendeu? E nós podemos dar um valor a isso, por isso que a gente coloca um valor teológico para o livro de Amós, né? No estudo de Deus, como Deus pode ver a gente ou pode proceder. Bem, primeiro, todos os povos, né? Tanto os judeus como os gentios, eles terão que prestar contas pelos seus pecados. Esse é um valor teológico, né? do livro de Amós. Né? Deus, é como se Deus estivesse falando para a gente, olha só, todos vão ter que prestar conta pelos seus pecados. Tanto o meu povo, quanto aqueles que não são o meu povo. Depois, Deus odeia adoração a outros deuses. Né? Aqui eu não coloquei, esqueci de colocar aqui na apresentação. Mas Deus, ele odeia adoração a outros deuses. E principalmente, né, uma adoração a ele próprio agora, né, como um ritual. Né, como um ritual não. Deus ele quer uma adoração de coração. Uma adoração verdadeira. E o que acontecia com o reino do norte, né, principalmente com os poderosos, é que a adoração deles era uma coisa assim, mecânica. Né? Quando a gente for estudar o profeta Malaquias, né, a gente vai ver isso. Né? Era uma adoração assim, eles tinham muito dinheiro, então eles davam o dízimo dobrado. Entendeu? Eles iam para adorar a Deus, mas assim, eles iam por ir, eles não iam de coração. Né? E nós sabemos que Deus, ele sonda os corações. E depois, queridos, como Jesus falou, né, pelos frutos a gente conhece a árvore, e os frutos deles não eram bons. Né? O fruto, né, mal, né, ou assim, o maior fruto ruim que eles estavam dando era opressão aos pobres. Né? Então, assim, a adoração deles, assim, era um ritual. Né? Era algo mecânico. E Deus, queridos, ele odeia isso. Ele odeia quando o povo dele vai por ir, vai cumprir tabela, né? Vai porque tem que ir, não. Né? E o livro de Amós, ele tem esse valor teológico para a gente. E, por fim, quando Deus fala, os seus servos não podem permanecer em silêncio. Foi algo que Amós ele aprendeu, e ele mesmo fala aqui no seu livro, né? E é um valor do estudo de Deus que a gente tem que trazer para a gente. Né? Quando Deus fala, a gente não pode permanecer em silêncio. Né? E nós devemos fazer advertência quanto ao julgamento divino. Porque no caso de Amós, o chamado de Amós foi proclamar o julgamento mesmo. Né? Foi proclamar o juízo. Né? E Amós fala, né? Poxa, se Deus ele está falando, se Deus manda falar, eu vou ficar quieto? Aí Amós sai lá do sul e vai para o norte profetizar. Então,
Um grande valor que a gente tem que adquirir também, de aprendizado, é que quando Deus fala, né, e a gente tem aí a Bíblia toda, né, para ouvir Deus falar, a gente não pode permanecer em silêncio. Devemos fazer uma advertência, né, quanto ao julgamento divino, porque o julgamento ele haverá um tribunal com certeza. Correto? Tudo bem até aqui? Tivemos uma visão panorâmica do livro do profeta Amós, da própria vida de Amós. Agora nós vamos prosseguir com Oséias. Oséias profetizou depois de Amós e profetizou durante o reinado do norte de Zacarias, Salum, Menahem, Pecaias, Peca e Oséias, né? Durou cerca de 38 anos, né? Ou seja, até Israel ser levado para a Síria, até acabar o reinado do norte, né? Quando eu falo Israel, aqui no Oséias, a gente está se referindo ao reino do norte, que nós estamos estudando os profetas do reino do norte. Então, desde Zacarias, até Oséias, o ministério do profeta Oséias ele funcionou. O seu ministério, o ministério de Oséias, foi a última tentativa de Deus em levar o reino do norte ao arrependimento. Foi a última tentativa. Recapitulando, Deus tentou com Elias, com Eliseu, com Jonas também, que era do norte, com Amós, que nós vimos há pouco, e a última tentativa foi Oséias, a ponto de Deus demonstrar de maneira prática o seu amor. Nós vimos que os profetas demonstraram o amor de Deus confrontando a própria idolatria do povo, com milagres, com sinais, com prodígios, com a palavra sendo pregada oralmente. E, por fim, Deus resolve fazer assim de maneira prática, para tentar fazer com que alguns se salvassem, para tentar fazer com que o reino do norte viesse a se arrepender. Bem, fazendo um esboço do livro de Oséias, deixa eu até aqui voltar um pouco a minha Bíblia, fazendo um esboço aqui do livro de Oséias, ou dividindo, ou tentando dividir o livro de Oséias, como os mestres gostam assim de fazer para ficar mais fácil o estudo, não a leitura, mas o estudo. Bem, nós podemos fazer um esboço da seguinte maneira. Primeiro, o adultério em Israel e o adultério no casamento de Oséias. E isso a gente consegue perceber entre o capítulo 1 e o capítulo 3 do livro do profeta Oséias. Deus, e isso assim, é interessante, Deus ele manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, que certamente iria trair Oséias, e compara esse relacionamento com o relacionamento que Israel tem para com o próprio Deus. Então, a primeira parte do livro de Oséias é essa. Segunda parte do livro de Oséias está entre os capítulos 4 e 14. Que a gente coloca como os historiadores, os mestres, colocam como uma ação judicial contra Israel por adultério, já que Deus ele coloca a vida de Oséias para mostrar a Israel quanto Israel era adúltero, assim como a mulher de Oséias era adúltera, Israel também era adúltero. Deus ele usa uma ação judicial, algo que
que existia, né, entre aspas, na época, da maneira, no contexto cultural deles, usa uma ação judicial contra Israel por adultério, né, e acusa, né, faz 3 acusações contra Israel. Certo? Nós temos ainda o capítulo 3, né, de Israel. Poderíamos ter colocado aqui também, que são 5 versículos do capítulo 3, né, onde Deus manda Oséias casar novamente com a sua mulher adúltera, né, para quê? Para confirmar o amor eterno de Deus para com Israel, né? Isso aí também é algo que não tem preço, gente. Esse livro de Oséias, quando eu li a primeira vez, para mim foi uma loucura, porque eu não entendi nada e achava que Oséias era maluco. Depois que eu fui entender todo o propósito, né? E a gente estamos entendendo mais uma vez juntos nessa manhã. Bem, visão panorâmica, né, de Oséias, né, o que acontecia mais ou menos ali, ou o que aconteceu mais ou menos ali no contexto ali do reinado do norte e da vida de Oséias. Bom, primeiro, os reinados pós-Jeroboão, eles herdaram toda a soberba de Jeroboão, né? Jeroboão II. Os reis, né? Eu volto até um pouquinho aqui. Todos esses reis, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaias, Peca e Oséias, eles herdaram de Jeroboão II toda a soberba e, consequentemente, o povo também, né? Mesmo o profeta Amós profetizando ali, conclamando o povo ao arrependimento, falando de um juízo, o povo não queria muito se voltar para Deus, né? E não quis mesmo, não se voltou. Bem, o povo não querendo nada, Oséias, né? Que num segundo momento, Oséias, ele profetiza, né? Oséias, queridos, profetiza. Oséias, ele era profeta. Então ele profetiza usando o seu próprio relacionamento conjugal, assim, para descrever o relacionamento amoroso entre Deus e o povo. Né? Ele usa o seu relacionamento conjugal, né, fazendo uma comparação do relacionamento entre Deus e o povo. Vocês estão entendendo? E o detalhe é que Deus é que manda Oséias ter esse relacionamento conjugal. É Deus. Ele não tem esse relacionamento conjugal, não teve porque ele quis, né, ou porque ele era bem casado e depois a mulher dele resolveu trair ele. Não, nada disso. A mulher, ela já era uma mulher adúltera, né? Todos já sabiam disso, todos já tinham ciência disso, Oséias também já tinha consciência disso, mas Deus chega e fala para ela, vai lá e ama aquela mulher adúltera. E Oséias vai lá e ama a mulher adúltera. Assim como você ama essa mulher que é adúltera, né, que te trai, se não te traiu, ela vai te trair, e ela realmente traiu depois Oséias, assim sou eu com o meu povo. Meu povo é adúltero, mas eu amo ele. Meu povo me trai, mas eu amo o meu povo. Assim como você ama essa mulher, eu amo o meu povo. Vocês estão entendendo? A maneira de como Deus ele usa o profeta e como usou o profeta Oséias diferente, né? Quem ia querer ser profeta assim? Profeta é muito bonito falar isso que te digo, né? Ter uma palavra de sabedoria, né? Ter uma visão, revelação, né? Essas coisas que é corriqueira, né? Poxa, ser usado assim é difícil, mas Oséias ele foi usado assim. E com isso,
com esse casamento, com essa mulher, foram gerados 3 filhos. Né? Eu quero abrir aqui um parêntese, alguns historiadores dizem que nem são filhos de Oséias. Né? Então vou deixar isso aí para vocês comentarem aí, se quiserem comentar. Alguns historiadores dizem que esses 3 filhos não são filhos de Oséias. Outros historiadores dizem que é. Para mim, particularmente, na minha Bíblia em português, que eu não li no hebraico, nem em outra língua, bem, humildemente, eu acho que foi. Né? A Bíblia fala que Gomer, ela deu Jezreel, né, como primeiro filho, né, para Oséias, e Jezreel significa Deus espalha. Lembrando que os nomes desses filhos de Oséias com Gomer são sinais proféticos para Israel. Né? Isso é interessante. Né? Isso é interessante a gente saber. Oséias tem 3 filhos com Gomer e os seus nomes são sinais proféticos para Israel. Primeiro filho, Jezreel, que significa Deus espalha, ou seja, o reinado vai acabar aqui. Vai acabar. Entendeu? Não haverá mais o reino do norte. Ponto. Segundo filho, Loruama, que significa não compadecida, ou seja, não vou ter mais compaixão. Né? Acabou, não vou mais me compadecer com a situação ruim desse povo. E o terceiro filho, Loame, né? Que significa não meu povo, ou seja, esse povo não será mais meu. Né? 3 sinais proféticos. A gente vê isso no capítulo 1, entre versículos 3 e 9, né, do livro de Oséias. Ainda continuando com a nossa visão panorâmica, embora Israel fosse infiel, Deus, Deus, ele não foge do seu compromisso para com Israel. Israel, ele é fiel, mas a gente vai ver, né, no capítulo 1, de versículos 10 e 11, que Deus, ele não foge do seu compromisso, ele não muda seu compromisso para com o seu povo. Oséias, capítulo 1, versículo 10, está escrito: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vocês são o povo do Deus vivo. Você está entendendo? Mesmo com os sinais proféticos, mesmo com as profecias de juízo de Amós, o compromisso de Deus para com o seu povo, ele é imutável. Imutável, não muda, queridos, não muda. E no capítulo 3, como nós comentamos lá no esboço, ou no possível esboço do livro do profeta Oséias, no capítulo 3 nós vimos, vamos repetir, Deus manda de novo Oséias se casar com Gomer, né, confirmando seu eterno amor por Israel. Nesse contexto aqui, alguns historiadores dizem que Gomer tinha deixado Oséias, já tinha feito e desfeito de Oséias, né, tinha ficado pobre de novo, já tinha se vendido. Aí os historiadores falam que Deus manda Oséias pegar Gomer de novo. Oséias vai lá, compra ela, né, e ela é adúltera. Eu falo adúltera, mas não para denegrir ela, né, mas só frisar, né, como o povo também foi adúltero para com Deus. Ela foi adúltera, mais uma vez repetindo, não denegrindo Gomer. Ela foi adúltera, Oséias foi lá, comprou ela, Deus manda Oséias amar Gomer, Oséias ama Gomer. E ali no capítulo 3, Deus confirma o eterno amor que ele vai ter por Israel. Isso também é muito importante, uma visão escatológica, né? Mas eu nem vou entrar nesse detalhe, senão eu não saio daqui. Mas numa visão escatológica, né,
até entrando dentro de Apocalipse, nas profecias escatológicas de Jesus, isso é muito importante. O amor de Deus para com Israel, ele é imutável, gente. Ele não muda, não vai mudar. Mesmo hoje nós sabemos, né, Israel não acreditando em Jesus. O amor de Deus, ele não muda. Esse capítulo 3 aqui, ele é perfeito nisso. Bem, continuando aqui na visão panorâmica, Deus ele faz 3 acusações contra Israel. Nós vimos, né, lá no esboço do livro do profeta Oséias, né, e através do profeta Oséias, Deus faz 3 acusações, né, que são, como nós vimos, eu vou voltar lá no meu slide, nós vimos, foi a ação judicial de Deus contra Israel, né? Ou uma espécie de ação judicial, certo? Uma espécie de ação judicial, né? de Deus contra Israel, pelo adultério que Israel estava cometendo. Então, voltando aqui, nessa ação judicial, Deus faz 3 acusações, certo? Primeiro, não havia conhecimento de Deus entre eles, eles não conheciam mais Deus. Os sacerdotes não conheciam mais o Deus Todo-Poderoso. Né? O povo não reconhecia mais Deus como o Deus Todo-Poderoso. Então, não havia conhecimento de Deus entre eles. Depois, Israel havia transgredido, transpassado a aliança com Deus e colocando no trono reis ímpios, fazendo ainda aliança com povos pagãos, adorando bezerros de ouro e adorando outras coisas. Então, assim, a parte do povo de Deus na aliança, que a aliança tem 2 partes, né? A parte de Deus e a parte do povo. A parte dele foi quebrada totalmente, né? E, por fim, a terceira acusação, Israel, ou o Reino do Norte, sempre lembrando, é bom lembrar isso, o Reino do Norte, porque Oséias profetizou para o reinado do Norte, o Reino do Norte estava cheio de engano no meio deles. A adoração a Baal, que era um deus que eles adoravam, né, era um engano. Por uma razão muito simples. Só existe um Deus a não ser o Senhor Deus. Né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, Oséias, né, ele lança essas 3 acusações contra Israel, né, contra a prostituta chamada Israel. Não se havia mais conhecimento de Deus entre eles, eles desconheceram completamente Deus, eles transgrediram a aliança que Deus tinha feito com eles, colocando reis ímpios, adorando bezerros, né, fazendo aliança com povos pagãos, e dentro do Reino do Norte havia muito engano, porque a adoração a Baal por si só já era um engano, porque só existe um Deus. E por fim, nessa visão panorâmica, embora Israel Israel que eu falo de novo, o Reino do Norte, embora o Reino do Norte estivesse prestes a ser destruído, Oséias ele conclama o povo a se voltar para Deus. Né? Se nós fizéssemos uma leitura agora do capítulo 14, capítulo 14 de Oséias, do versículo 1 ao versículo 4, nós viríamos essa conclamação, né? E nós vemos que isso era uma das funções do profeta. O profeta ele conclamava o povo ao arrependimento, e com Oséias não foi diferente. Ele manda, já no versículo 1, capítulo 14, versículo 1, Israel
converter ao Senhor Deus, porque pelos pecados, né, eles já tinham caído. Certo, queridos? E por fim, o valor teológico do livro de Oséias, né, o estudo de Deus, como Deus poderia enxergar isso, ou como nós podemos ter uma visão de Deus através do livro do profeta Oséias, é que, primeiro, o pecado ele não é algo sem importância para Deus. Queridos, Deus ele se importa sim com o pecado. Até porque o pecado, Isaías fala, né, que o que separa, né, o homem de Deus é o pecado. O pecado deixa o homem distante de Deus. Então, pecado é algo que Deus se importa e Deus vai lutar contra isso, né, para que nós não venhamos a ser separados dele, né, de Deus pelo pecado. Então, o pecado não é algo sem importância para Deus. Depois, o amor de Deus, né, vou repetir, o amor de Deus ele é mais profundo, muito mais profundo que o pecado, né, a ponto de Deus perdoar e curar aqueles que o buscam. Então, queridos, olha só, se existe pecado, se existe falha, entendeu? Se existe algum desvio, olha, tem uma boa notícia. Uma boa notícia essa manhã. O amor de Deus ele é muito mais profundo do que qualquer ato falho, pecado, qualquer curva, né, que te leve para longe de Deus. Entendeu? O amor de Deus ele é muito profundo. Né? E com esse amor, Deus ele perdoa, ainda que você seja, você que eu falo, né, se referindo ao Reino do Norte, ainda que seja uma prostituta, uma adúltera, Deus ele perdoa e ele cura. Mas para isso é necessário buscar. E é por isso que o profeta fala no capítulo 14, versículo 1. Se arrependa, preciso ter uma busca. E terceiro valor que nós possamos ver aí da parte de Deus, para a gente terminar, o conhecimento de Deus e da sua palavra, né? Claro. O amor verdadeiro e sincero de Deus são fatores para um relacionamento pessoal com Deus. Né? Então, queridos, assim, é preciso conhecer Deus. Né? Às vezes, e eu mesmo sou que falo, né, que assim, você pode chamar Deus de amigo, de você, né, de pegar o Espírito Santo, né, e colocar o braço no ombro do Espírito Santo de Deus e caminhar e parar e conversar, né, você está se relacionando com Deus, né, eu mesmo falo isso, né. Porém, queridos, a gente tem que ter em mente que a gente precisa conhecer Deus. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus. O conhecimento de Deus vem através da palavra de Deus. A gente pode chamar Deus de você, pedir uma palavra de conhecimento e Deus dá, entendeu? E dizer que Ele é o nosso amigo. Mas um fator para o relacionamento pessoal com Deus, um fator muito importante é o conhecimento de Deus e da sua palavra. E somado a isso, um amor verdadeiro e sincero a Deus. Porque eu posso chamar, mais uma vez, eu bater na mesma tecla, porque isso não querendo jogar ninguém na lei, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, mas hoje é recorrente, a gente até mesmo ensinar os mais jovens, que você tem que falar com Deus e conversa com Ele, e Ele está sempre do seu lado, e abraça Ele. Pô, isso é legal, isso não é falso, gente.
Entendeu? Isso é verdadeiro. Mas o relacionamento pessoal com Deus está implícito um amor verdadeiro e sincero a Deus. Não uma coisa de qualquer maneira, né? Então, o livro de Oséias, ele nos traz esse valor teológico que nós não podemos desprezar de maneira nenhuma. A gente tem que conhecer a Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? E o conhecimento de Deus vem através da palavra de Deus. E nós temos que amar a Deus com sinceridade e em verdade, né? E isso é um fator fundamental para um relacionamento pessoal com Deus. Correto, queridos? Então aqui nós chegamos ao fim dos profetas do Reino do Norte. Repetindo, começamos aí semana passada com os profetas Elias, Eliseu e Jonas. Hoje nós terminamos com Amós e Oséias. Oséias profetizaram para o Reino do Norte, né? O Reino do Norte que foi extremamente idólatra, né? Até a sua queda. E vimos hoje que esses profetas, eles profetizavam, cada um profetizou de uma maneira diferente, particular. Mas todos eles profetizaram para falar uma verdade de Deus para o povo de Deus. E eu espero que esse estudo aí tenha sido de grande valia para nós. E nós esperamos cada um de vocês na próxima semana para mais uma Escola Bíblica Dominical. Queridos, graça e paz e tenham um bom domingo.